Bom dia, família de concurseiros. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o que você não deve fazer em sua redação, que é muito comum os alunos ficarem preocupados em como fazer ou desenvolver a redação. Mas hoje eu vou fazer o contrário, vou falar sobre o que você não deve fazer em sua redação. Vamos começar. Qual é a primeira dica do que você não deve fazer? É não estar atualizado, né? Você deve estar atualizado, saber todos os pontos, notícias principais dos últimos 6 meses. Ah, meu concurso é daqui a 6 meses, 7 meses, né? Como o Enem, que vai ser daqui a 6 meses ou mais. Então, você tem que estar em dia com tudo que está acontecendo, pelo menos nos últimos 3 meses, dos últimos 3 meses para cá. Por exemplo, ontem teve essa grande ação, né, lá nos Estados Unidos, está havendo uma sequência de protestos. Isso é algo que vocês devem estar atualizados, saber por que isso está ocorrendo, independente do seu posicionamento diante do assunto, certo? Lembrem-se que nós somos concurseiros, temos que nos informar sobre todo tipo de assunto, independente do nosso posicionamento. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vocês têm que se preocupar em não fugir ao tema. Como eu faço isso? Como eu evito de fugir ao tema? Você lê o tema, veja quais são as palavras principais desse tema e circula, para você não esquecer qual é o ponto-chave. Você vai desenvolver a sua redação. O que você faz? Você sempre confere sobre o que você está escrevendo, se o que você está escrevendo está diretamente relacionado às palavras-chave que você destacou lá no início. Se não estiver, você está fugindo ao tema principal. Então, tenham muito cuidado com isso, tá? Terceiro ponto que vocês devem se preocupar é a questão do rascunho. O aluno, ele sempre tem a ideia, ele sempre acha que ele vai escrever um excelente texto de cara. Por exemplo, ele pode pensar assim: ela é professora, já escreve há anos, lê há anos, ela vai pegar e vai escrever um texto bem feito de primeira. Não é isso que acontece. Para o texto ser bem feito, ele tem que ser escrito e reescrito. Você tem que pensar na melhor estrutura, em como esse texto vai ser informativo, se ele está sendo claro com relação às informações que você pretende desenvolver. Então, eu mesma, toda vez que eu tento fazer um texto de primeira, ele não sai do jeito realmente que eu gostaria. Eu releio sempre e sempre aprimoro o meu texto. É muito importante a gente fazer isso, aprimorar o nosso texto. Por isso é que meu trabalho de correções de redações, ele envolve o quê? A escritura e reescritura textual. Todo meu aluno, ele tem que reescrever a redação dele. Eu faço a correção e depois dou o feedback para o aluno, devolvo aquele texto corrigido detalhadamente e mando ele refazer o texto, aprimorar. Só com esse aprimoramento é que o aluno realmente ele é capaz de melhorar a sua escrita, a sua forma de escrever sobre qualquer assunto. E mesmo o médico, quem vai escrever, o advogado, o cabeleireiro, qualquer pessoa que vai escrever qualquer coisa para alguém, ela deve ter o cuidado de fazer a releitura daquele texto, a princípio, né? Um rascunho, para depois ter o texto definitivo. E aí sim vai ter um texto de qualidade. Entendeu? Lembrem-se sempre disso. Qual é o quarto ponto, tá? É o aluno nunca copiar trechos dos textos motivadores. O aluno não pode fazer isso. Quando você lê o texto motivador, é para você ter um brainstorm, né? Buscar todo o seu conhecimento de mundo sobre aquele assunto. Você se lembrar tudo que você sabe sobre aquele assunto para você desenvolver a sua própria redação. Então, vai te lembrar do que você pensou, do que você estudou, das reportagens, dos livros que você leu, para você desenvolver uma redação de qualidade argumentativa, buscando argumentos sólidos para comprovar o seu posicionamento diante do tema. Qual é o cuidado que você deve ter? Nunca copiar trechos dos textos motivadores. Vamos ver a próxima dica. Você deve sempre seguir o padrão do texto dissertativo argumentativo. Qual é um dos erros muito comum da parte dos alunos, né, que me procuram? Eles acabam escrevendo um texto expositivo.
dissertativo expositivo. Tirando a banca CESP, que realmente o texto é dissertativo expositivo, já que a banca coloca as perguntas relativas ao concurso da pessoa, né, ao que ela está concorrendo, ela tem que mostrar um grande conhecimento sobre aquele assunto. Então, ela vai desenvolver um texto que é dissertativo expositivo. Ela vai colocar ali o conhecimento, as informações daquele assunto. Agora, todas as outras bancas, não. Todas as outras, o objetivo é que você argumente. Então, você tem que apresentar na sua introdução o seu posicionamento diante do tema, falar de forma breve os argumentos que você pretende desenvolver. Nos parágrafos de desenvolvimento, você realmente tem que mostrar os argumentos relativos àquele tema, tá? E saber fazer uma conclusão de acordo com toda a redação desenvolvida. Tem que ser um fechamento de ideias, uma proposta de solução, uma proposta de intervenção. Tem que ser sempre relacionado ao tema. E lembra do que eu falei lá no início? Você não pode ter a fuga ao tema. Então, você sempre tem que estar o quê? Diretamente relacionado às palavras-chave do tema para não apresentar a fuga ao tema. Então, continuando sobre o que não fazer na sua redação. Você deve ter muito cuidado em não usar coloquialismo, gírias, internetês. Essa linguagem, que seria a linguagem informal que nós usamos no dia a dia, não pode ser utilizada no texto. Então, por exemplo, às vezes o aluno coloca P, né? P e barrinha, né? Seria para, tá errado. Ou usar uma abreviação, VC, TB, ou uma gíria, ou usar ditados, né? Ditados para reforçar algum argumento. Eu vou falar uma coisa boba, mas só para você lembrar. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou assim dizia minha avó. Alguma coisa desse tipo. Não pode utilizar no texto esses tipos de expressões, tá? A questão de não desrespeitar os direitos humanos, certo? Não esqueçam disso. Claro que vocês não vão fazer isso, né? Só para reforçar mesmo. Há uma questão que não está aqui. Não entrar em questões políticas. O nosso posicionamento sempre deve ser o quê? De neutralidade. Nunca criticar o governo. Então, muitas vezes a gente se sente injustiçado diante de alguma coisa e acha que o governo é o culpado e quer falar do governo sobre aquele ponto. Não é o momento. Quer ver um tema muito interessante que os alunos têm a tendência de querer fazer críticas ao governo? É quando fala da questão dos presídios superlotados. Aí eles querem culpar o governo. Não pode. Tem que falar sempre como que o governo tem dificuldade na distribuição de verbas para resolver o problema da superlotação dos presídios. A seleção de funcionários muitas vezes torna-se difícil. Você tem que inventar um jeito de falar daquilo de uma forma amenizada para desenvolver o tema e não colocar a culpa. A culpa é do governo, que não faz nada ao invés de botar os presos para trabalhar, para se sustentar, blá, blá, blá. Não pode fazer isso. Você está desenvolvendo como que um texto científico, entendeu? Outra coisa também é não conversar com o examinador. Veja você. Aí você estabelece uma conversa. Não pode. É um texto impessoal em que você apresenta o seu posicionamento diante do tema e vai buscar argumentos válidos, sólidos, para comprovar esse seu posicionamento. Então, você não pode, de maneira nenhuma, estabelecer conversa tentando convencer o examinador. Primeiro que o examinador não sabe quem você é apenas um número, um código. Ele recebe lá na tela dele código do aluno e uma redação para corrigir. Só isso. Mais nada. Então, você não tem que ficar preocupado com essas coisas. Bem, gente, falei bastante, dei muitas dicas. Na verdade, tem mais coisas aí que, no caso, no meu vídeo, eu tenho um vídeo 11 coisas do que você não deve fazer em sua redação. Ele é um pouco mais aprofundado com exemplos, tá? Eu coloco exemplos para vocês do que você não deve colocar em sua redação. Então, não deixe de assistir a esse meu vídeo que está lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não faz parte do Telegram, é só você baixar o aplicativo no seu celular e lá no meu perfil também clicar no link e ir direto para o canal do Telegram. Lá eu coloco muito material gratuito de estudo para o seu concurso, porque somos uma família de concurseiros, lembrem-se sempre disso, tá? Eu coloco vídeos, posts, coloco material de estudo para quê? Para que você alcance o seu objetivo de passar em seu concurso público, ok? E muito em breve... Esse mês eu estou desenvolvendo um curso para redação do zero,
Para aquele aluno que tem dificuldade de começar a fazer uma redação, que não sabe como começar e quer fazer um concurso público, né? E eu tenho alunos que vão de todos os níveis, desde o ensino médio até o nível superior e pós-graduado, que às vezes não sabe desenvolver uma redação, tá? Ele tem dificuldade, às vezes tem vergonha de dizer que não sabe fazer uma redação. Então, justamente são para todos esses alunos, independente do nível, ele aprender a fazer uma redação do zero, como começar o passo a passo, o primeiro passozinho da vida dele. Muito obrigada por todos que passaram por aqui, que assistiram. Compartilhem, por favor. Esse vídeo eu vou publicar lá no feed, então compartilhem para mais pessoas terem a oportunidade de aprender, né, o que não fazer em sua redação, ok? Um beijo e até sexta-feira, 8 horas da noite. Vou fazer uma nova live, então preparem-se, hein? Ok? Tchau, gente!